Estamos ao vivo. Muito bem, obrigada. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a todos para essa reunião secreta. Saia da dependência, tá bom? Daqui a pouco vai começar mais uma aula incrível para vocês. Parabéns por terem se inscrito, parabéns por estarem aqui, por terem chegado no horário, principalmente a quem foi britânico e estava aqui às 19h30 ou antes mesmo disso. Estamos muito felizes em receber vocês. Meu nome é Paula Nunes, sou diretora comercial do Instituto Reprograme Sua Mente e coordenadora pedagógica também dos nossos cursos e formações, da nossa mentoria também, que forma aí, que traz aí, eleva a excelência de milhares de psicoterapeutas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, tá bom? Eu quero parabenizar por vocês terem se inscrito, por estarem aqui, por terem chegado no horário. Nós já vamos começar, só vou fazer antes alguns pedidos importantes para que a aula, a experiência seja melhor ainda para vocês. Então, por favor, liguem as câmeras, estejam com a gente, não tem problema, estou comendo ainda, não tem problema, podem ligar as câmeras para que a gente consiga se conectar mais ainda nessa aula, tá bom? Daqui a pouco o Ivan vai estar aqui com vocês e isso é bem importante para o processo. Quem não está ouvindo, eu estou fazendo um sinal porque não está ouvindo. Quem não está ouvindo, leia o chat, porque tem instruções de como ligar o som para vocês, para que todo mundo possa estar aqui ouvindo, vendo e ouvindo o que vai acontecer. Então, ligue as câmeras, orientações sobre o som está ali, se concentrem na aula, estejam aqui, tá? Vamos nos livrar dos distratores, das coisas que estão ao redor. Vocês se inscreveram, fiquem inteiramente na aula, integralmente. O mundo virtual já tem coisas demais para chamar a nossa atenção. Então, tire esse momento para você, para estar aqui com a gente inteira dentro dessa aula, tá bom? É um pedido que eu faço para que a experiência de vocês seja muito melhor, muito acima da média, certo? Não vou me alongar, tá? Já parabenizei vocês. Alguns alunos nossos também estão aqui hoje, sejam muito bem-vindos também. Bom, vou chamar para começar a aula de vocês que se inscreveram aí nessa reunião secreta Saia da Dependência. Ele, que é psicoterapeuta breve há mais de 15 anos, ajudando pessoas a sair de quadros de fibromialgia, de depressão, de síndrome do pânico, tratamento de ansiedade, dentre várias coisas, inúmeras coisas que acabam acontecendo nas doenças de ordem psicossomáticas, tá bom? Ele também que criou um método, né? Criou um protocolo para tirar as pessoas da dependência emocional, já que isso é um mal que, nos 15 anos dele de clínica, ele viu que estava cometendo inúmeras pessoas e que tem efeitos colaterais na vida dessas pessoas. Muitos casos de ansiedade tinham relação com a dependência emocional, a síndrome do pânico, enfim, ele vai explicar melhor isso para vocês. Ele criou um método chamado Método ID, um protocolo, um passo a passo para tratar a dependência emocional. Ele que é escritor dos livros Programe Sua Mente, tá? Um mapa mental do funcionamento da mente humana. E de lá dos primórdios, o primeiro livro dele, vou falar em público agora, porque vocês vão ver aqui daqui a pouco uma pessoa que fala em público como ninguém, e ele tem um livro escrito com esse tema, com as questões emocionais, na verdade, que levam as pessoas a não conseguirem falar em público. Então, isso é muito importante. Master Practitioner em Programação Neurolinguística, trainer também em Programação Neurolinguística, do Código Clássico e do novo Código da Programação Neurolinguística. Há 5 anos, um pouco mais, começou a estudar a PNL com o criador da Programação Neurolinguística e trouxe, assim, muita inovação terapêutica para o Brasil, estudou fora, trouxe um grande conhecimento psicoterapêutico que alavancou ainda mais seus resultados com seus clientes, ajudando pessoas aí de diversas ordens, bloqueios emocionais. Hoje, ele criou uma mentoria, né, que ajuda pessoas, psicoterapeutas, a alavancarem seus resultados e vocês vão ter a oportunidade de ter essa aula com ele, meu querido Ilvan Santos. Então, vem, Ilvan,
A turma é sua. Muito bem. Meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Vocês estão bem? Escrevam aí para mim no chat. Eu espero que todos vocês estejam bem. Essa noite vai ser uma noite é, bem diferente. Vai ser incrível aqui o que nós vamos fazer. Eu já vou começar dizendo aqui para você que a minha promessa é quem estiver ao vivo aqui vai me ver ao vivo tratar um quadro de dependência emocional, tá? Por que que isso é importante? Porque hoje no Brasil quase ninguém sabe fazer isso, né? É, por trás de muitos relacionamentos difíceis, tóxicos, abusivos e até mesmo narcisistas, o que existe é um quadro de dependência emocional. Por trás de um sem número de doenças de ordem psicossomáticas, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, quadros de alergia, insônia, o que existe são quadros de dependência emocional, tá? Então, isso aqui que vai acontecer hoje, eu acredito que vai ser um divisor de águas. Isso aqui representa a nossa Black Friday, que é uma entrega surreal, né? Então, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz. Vocês vão me ver pegar uma pessoa aqui e fazer todo o protocolo com ela, tá? Então, se você é terapeuta e você quer aprender uma ferramenta aqui prática para amanhã você aplicar na clínica, você tem que ficar aqui, tá? Se você não é terapeuta, está buscando aqui conhecimento, porque você está querendo sair de um quadro de dependência emocional, fique aqui, você vai ter muito conhecimento. Se você não é nenhuma das duas pessoas, você me conhece, você é apaixonada por PNL, sabe o que eu vou fazer aqui, tem tudo a ver com programação neurolinguística, fique aqui, tá bom? Porque você vai aprender aquilo que eu chamo de tecnologia de ponta, quando o assunto é psicoterapia breve, que é a PNL do novo código, tá bom? Modéstia à parte, é, vocês vão aprender a PNL mais avançada que existe hoje aqui no Brasil. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, tá? De verdade, não fique aqui de banda, não, certo? Nada na vida, quando a gente está de banda, presta, tá certo? Relacionamento não presta quando a gente está de banda. É, trabalho não presta quando a gente está de banda, certo? Nada na vida, quando a gente está de banda, presta. A vida só presta quando a gente está inteiro, por inteiro, sabe? Então, fiquem aqui por inteiro. Se livre de todos os distratores. Pega um papel, pega uma caneta. Mas, acima de tudo, se conecte aqui com o coração, porque isso aqui vai ser extremamente terapêutico para você. E eu vou dizer uma coisa para você: você vai poder levar isso para o círculo que você faz parte, tá? Então, vamos lá. Rufem os tambores, vamos lá. Que é que você vai aprender aqui, tá? Eu vou falar bem rápido, porque eu sei que muitas pessoas aqui já me seguem há algum tempo, então sabem o que é, mas eu vou falar sobre isso sim. O que que é dependência emocional? As pessoas que estão aí não sabem o que que é dependência emocional. Você já me segue aqui há 1, 2, 3 anos, ou há alguns meses, você sabe, né? Que o que eu entendo por dependência emocional é relativamente diferente do que está escrito na maior parte da bibliografia sobre o tema, tá? Quais são os níveis de dependência emocional? Eu vou explicar isso aqui para você, tá? O terceiro ponto, como tratar a dependência emocional, que não vai ser uma explicação teórica, eu vou demonstrar, vou pegar uma pessoa aqui, que nós já selecionamos, eu espero, muitas pessoas aqui fizeram a aplicação para ser atendida, não foi? Para ser atendido. Então, nós selecionamos uma pessoa, espero que ela esteja aí, que ela possa aproveitar a oportunidade. Daqui a pouquinho eu vou pedir para a Paula dizer o nome da pessoa, tá? E também hoje eu vou apresentar para você a oferta exclusiva nossa da Black Friday. Preste atenção, meus queridos, minhas queridas. Nós vamos dar mais de 60% de desconto na formação PNL Code, tá? Mais de 60% de desconto. E a única chance que você tem de participar disso é você ficando até o final dessa aula, tá? Mais de 60% de desconto. Você vai dizer assim, isso não é verdade, mano, tá? E depois de falar da nossa promoção, eu ainda vou abrir para perguntas e respostas sobre o tratamento que eu fiz aqui, que eu acredito que particularmente é o momento mais importante, porque vocês vão poder tirar dúvida diretamente comigo. Se é terapeuta, você vai poder conversar de terapeuta para terapeuta, de TT para TT, ou de PP para PP, psicoterapeuta para psicoterapeuta, tá? Se você não é psicoterapeuta, você vai poder conversar comigo, eu posso te dar uma orientação. Se você
está querendo qualquer coisa, e você sente que você tem um trauma, um bloqueio, você vai poder ter uma orientação minha aqui, porque eu vou tirar as suas dúvidas, tá certo? Sejam muito bem-vindos, tá? Sejam muito bem-vindos. Escrevam para mim aqui no chat para eu entender como é que está a temperatura, como é que vocês estão se sentindo. Eu vou pedir para colocar o link agora aqui dessa aula, por favor. Coloque o link agora dessa aula. Eu quero pedir que vocês peguem esse link e se você sentir que isso aqui é para alguém, eu quero que você vá lá e eu quero que você pegue esse link e entregue para essa pessoa, coloque num grupo de WhatsApp, divulgue isso aí, tá bom? Eu quero pedir uma outra coisa também. Se você estiver com o celular e você quiser levar isso para outras pessoas, abre aí seu celular e faz um story agora, tá? Faz um story agora, me marca, que eu vou pedir para minha equipe agora distribuir no meu próprio story. E eu quero que você esteja aqui. Repasse esse link, me marca, vamos levar isso para mais pessoas, porque eu acredito que isso aqui vai ser muito importante. Diz aí para mim, enquanto o povo está aqui, já foi? Pronto. Dita que 77, quem está aqui no Instagram, quiser vir para aqui, que daqui a pouco eu vou desligar, tá? Como é que tá a temperatura emocional? Fique tranquilo, Mariana, não peça perdão não, tá? Eu não te perdoo não. Quem sou eu para te perdoar? Quem perdoa é só ele, o Criador, tá? É uma brincadeira mesmo. Alegre, ansiosa, também aquecida. Vamos lá. Vamos para o primeiro ponto, então. O que que é dependência emocional, tá? O que que é dependência emocional? Pega o papel, pega a caneta. Hoje não tem slide, tá? Hoje eu vou fazendo gogó aqui com vocês. Seguinte, o que que é dependência emocional? Dependente emocional é quem vive em função de outra pessoa, tá bom? De outras pessoas. Vamos ser mais específico aqui, tá? Vocês conhecem muitas pessoas que vivem em função de outras pessoas, sim ou não? Digitem aí no chat para eu saber. Ivan, tô com dificuldade de digitar no chat. Digite no chat, eu quero conversar com você, tá? Alguém aqui já sentiu que viveu em função de alguém? Tá? Toda vez que você tem uma vida que está em função de outra pessoa, essa vida não é sua, essa vida é do outro. Você está fora de você, tá bom? Você está fora do seu corpo e está deixando a sua vida ser governada por outra pessoa, tá certo? E está deixando a sua vida ser governada por outra pessoa. Então, o que que é dependência emocional? Viver em função de outra pessoa, tá certo? Viver em função de outras pessoas. O que que você precisa entender sobre dependência emocional? Dependência emocional, não existe diferença entre uma pessoa que tem dependência emocional e uma pessoa que é dependente química. Como assim, Ivan? Quando você vive em função de outra pessoa durante muito tempo da tua vida, o vínculo que se conecta, que se estabelece entre essas duas pessoas é uma coisa tão intensa que há a menor chance de separação. Essa pessoa que tem aqui um quadro de dependência emocional pode sentir dor emocional. E essa dor emocional pode ser tão intensa que a pessoa chega até mesmo a sentir dor física. Dor física, tá? Eu não vou poder contar a minha história aqui, mas eu já estive em nível crítico de dependência emocional. Daqui a pouquinho eu vou falar com vocês sobre os níveis de dependência emocional. E o nível crítico de dependência emocional é quando você está em um relacionamento narcisista. E todo relacionamento narcisista tem uma fase de descarte. Quando eu vivi a fase de descarte, eu me lembro claramente no meu corpo que eu senti tanta dor emocional, que aquilo chegou no físico. A sensação que eu tinha era de quase morte. Alguém aqui já se sentiu assim? Não precisa ter. Eu estou dizendo, eu sou psicoterapeuta, eu já me senti assim. Tá bom? Aliás, todo o estudo que eu desenvolvi, quando o assunto é dependência emocional, eu só desenvolvi porque eu vivi vários e sucessivos quadros de dependência emocional em minha vida. Tá? Se alguém já se sentiu assim, divide aqui comigo, tá? Se alguém está se sentindo assim, não tem coragem de colocar aí, eu vou dizer uma coisa para você: tem solução. Você vai perceber, a solução pode ser breve. E a solução pode ser breve, tá bom? Então não há diferença. Então, você sente abstinência. Alguém aqui já teve a oportunidade
conhecer alguém que é viciado em cocaína, viciado em maconha, viciado em nicotina, em cigarro e que tentou parar? Sabe aquela abstinência? A pessoa que é dependente emocional sente a mesma abstinência e o mesmo frisson, só que não por uma droga, só que por outras pessoas. Entenderam? Outras pessoas, tá? O que é que você precisa entender aqui, ó? Existem níveis de dependência emocional, certo? Níveis de dependência emocional. Vou explicar isso aqui para você. E esses níveis de dependência emocional comunicam, via de regra, o tipo de relacionamento que você está vivendo. Tá bom? Esses níveis de dependência emocional comunicam, via de regra, o tipo de relacionamento que você está vivendo. Então, eu vou explicar esses níveis aqui. Inclusive, as pessoas que quiserem ter acesso a uma avaliação completa de dependência emocional, digitem assim, eu, no chat aí, por favor, para eu saber. Quem que quer ter acesso a uma avaliação completa de dependência emocional? Digita assim, eu, no chat, para eu saber, tá? Se eu tiver muitos eus aqui nesse chat agora, eu vou liberar até o final da aula sob o formato de link nesse chat aqui, tá? Essa avaliação de dependência. Tá bom? Essa avaliação de dependência você vai conseguir entender se o seu nível é baixo, médio, elevado ou crítico, tá bom? Eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Os níveis de dependência, tá? E aí, logo em seguida, a gente vai começar a conduzir aqui para o atendimento, mas eu preciso fazer essa introdução para vocês, tá bom? Mas antes de explicar os níveis de dependência, eu quero fazer um teste de frequência que eu sempre faço para que a gente possa entender aqui, tá? O que significa dependência emocional na pele do corpo, na alma. Se você entender o que significa dependência emocional na pele do corpo, na alma, você vai conseguir compreender por que o que nós estamos falando aqui é absolutamente importante e imprescindível. Por que as pessoas estão literalmente adoecendo e chegam na cadeira do psicoterapeuta e não tem solução. E se você é terapeuta, você vai entender que se você sabe tratar e fazer uma pessoa sair da dependência emocional, você sai na frente. E se você quer a solução, você vai dizer assim, nossa, finalmente eu encontrei um caminho, tá? Mas eu preciso que você faça esse teste de frequência em você e depois olhe para o mundo e você vai entender como os quadros de dependência emocional são generalizados. Quadro de dependência emocional não tem cor, não tem raça, não tem gênero, não tem orientação sexual, tá? Quadro de dependência emocional não tem classe econômica, certo? Está espalhado, espraiado em diversos grupamentos humanos. Eu vou dizer para você que é quase um universal. Então, pessoas que vivem em países como a Suíça, que possuem IDH surreal, e pessoas que vivem na África subsaariana, possuem quadros de dependência emocional. Não tem que ver com o nível de educação e escolaridade. Eu possuo clientes na Inglaterra, na Espanha, na Suíça, eu possuo clientes nos Estados Unidos, eu possuo clientes em Portugal, que estão vivendo quadros de dependência emocional, assim como eu possuo clientes no Brasil, assim como eu possuo clientes na América Latina, como um todo, que estão vivendo quadro de dependência emocional. Então, eu quero que você preste atenção nesse teste de frequência aqui e você vai entender o que eu estou querendo te dizer. Ó. Escuta o que eu vou dizer. Sabe quando é que você identifica, para além da avaliação que eu vou te entregar daqui a pouquinho, quando você está num quadro de dependência emocional? Você identifica da seguinte forma. Se você sente que você precisa daquela pessoa, é dependência. Se você sente que você está escolhendo estar com aquela pessoa, é amor. Escuta o que eu vou dizer. Ou você ama, ou você depende. Não há meio termo. São grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais você ama alguém, menos você depende dessa pessoa. Quanto mais você depende dessa pessoa, menos você ama. Entenda a frequência. A frequência é o seguinte, olha, eu olho para a pessoa e diz assim, eu preciso de você. Experimentem escrever essa frase agora, em algum lugar, no caderno, aqui no chat, em qualquer lugar, na parede da tua memória, e verifique se eu preciso de você não está embutido dor. Verifique se não tem dor aí. Eu tenho certeza que você consegue perceber a frequência de dor.
E como esse eu preciso, leva a pessoa para um estado de dor e sofrimento. Tem dor ou não tem? Agora, experimente o outro lado da moeda. Eu escolho estar com você. Escolher. Eu escolho estar com você. E veja como essa frequência lhe entrega liberdade. E essa frequência é um belo estado emocional. Liberdade, escolho estar com você. Prisão, escravidão. Eu preciso estar com você. Eu quero que você passe uma régua agora aí e me diga no chat. A maior parte das pessoas no mundo, no planeta Terra. Tá bom, tudo bem. Eu conheço pessoas do Brasil, Ivan. A maior parte das pessoas do Brasil, Ivan, elas estão em uma frequência de eu preciso de você ou numa frequência de eu escolho você? Escrevam aí para mim. Eu tenho absoluta certeza que vai transbordar aqui. Eu preciso. Isso significa que a maior parte das pessoas estão vivendo um estado de dor e sofrimento. Estados prolongados de dor e sofrimento desencadeiam quadros de ansiedade e depressão. Quadros de ansiedade e depressão desencadeiam quadros de insônia, de síndrome do pânico, de alergias, de fobias, de compulsões. Quem já viu aqui alguém no quadro de ansiedade com uma compulsão? De fibromialgia, que são dores pelo corpo. É por isso que existe um sem número de doenças de ordem psicossomáticas que estão correlacionadas direta e indiretamente a quadros de dependência emocional. Entende? Então, o que eu quero que você entenda? Se você está aqui comigo, você sai na frente. Tá bom? Se você está aqui comigo, você sai na frente. Se você está aqui comigo, você sai na frente. E se você se permitiu sentir a frequência, você já sabe se você está num quadro de dependência ou não. Tá bom? E preste atenção, quadros de dependência não dão somente na relação de casal. Existem entre pais e filhos, filhos e pais. Existe entre colegas, entre amigos. Espraiam-se por vários relacionamentos da nossa vida. Pode escrever no chat aí, deu ruim, mano. Deu ruim, né? Deu ruim. Vamos lá. Quais são os níveis, tá? Antes de a gente iniciar o tratamento. Aqui. Eu sei que vocês estão ansiosos. Vocês querem, não querem? Ana Carla tá dando, deu péssimo. Mas pode dizer uma coisa pra você, você precisa se perder para poder se achar, sabia? Quem evita dor encontra com sofrimento. Você sabia que uma parte significativa dos quadros de ansiedade ocorrem por procrastinação? Você sabe que você tem um problema, você procrastina o problema, desemboca em um quadro de ansiedade. Eu não estou falando procrastinar a entrega de um relatório, não. Eu estou falando procrastinar um problema de ordem emocional. Você tem um problema de ordem emocional, você procrastina a solução do problema, aí vem acessoriamente um quadro de ansiedade. Toda procrastinação gera ansiedade. Toda ansiedade pode gerar quadros de síndrome do pânico, de alergia, de fibromialgia, de insônia, e você vai parar na cadeira do psiquiatra para tomar ansiolítico. Então, pode dizer assim, ó, eu vou parar de procrastinar, tá? E observe que a gente procrastina muita coisa. Por exemplo, tem gente que tem um tom, o tônus, a frequência, é um ativador, tá? Nasceu para reinar no sentido de conseguir efetivamente ativar processos de cura nas pessoas, mas está procrastinando a tua entrada no campo terapêutico. Procrastinando a tua entrada no campo terapêutico. Toda procrastinação gera ansiedade. Sabe qual é o subproduto da ansiedade? O subproduto da ansiedade é a inação. E sabe quando é que nós somos inativos? Nós somos inativos não quando nós não somos produtivos. Nós somos inativos quando nós não estamos vivendo aquilo que nós nascemos para viver. Você pode ser produtivo do jeito que você for, mas se não é o que você nasceu para ser, você é inativo. E toda pessoa inativa desemboca em quadro de ansiedade e quadro de depressão. Por quê? Porque não está sendo tudo aquilo que nasceu para ser. Por quê? Porque não está a serviço de uma força maior. Entenderam o que eu falei?
Então, vamos acabar com os quadros de procrastinação e vamos enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. E aquilo que a gente mais procrastina enfrentar é o essencial, que somos nós mesmos, tá? Vocês podem escrever aí nesse chat. Eu mereço, eu crio, eu faço, tá bom? Então vamos lá. Quais são os níveis de dependência emocional? Ó, eu vou explicar o nível, mostrando para você o tipo de relacionamento que esse nível produz. Olha, você vai entender que coisa maravilhosa que nós estamos fazendo aqui. Você vai conseguir. Se você é terapeuta, você vai entender, não, isso aqui é ouro, Ivan, que você está entregando. Se você não é, você vai olhar para a tua vida e a partir de agora, quando você conhecer alguém, você vai saber se essa pessoa está no nível de dependência baixo, médio, elevado ou crítico. Você vai saber. Você quer ver? Eu vou te explicar como. Sem precisar de teste. Sem precisar de teste. Uma pessoa que está no nível baixo de dependência emocional, via de regra, constrói relacionamentos difíceis. Você sabe o que é um relacionamento difícil? Um relacionamento difícil é um relacionamento onde a comunicação é difícil, é truncada, é prejudicada, onde as pessoas não se entendem. E, eventualmente, por não se entender, podem ocorrer desavenças nesse relacionamento. Isso é um relacionamento difícil, tá? Só existe relacionamento difícil nessa terra porque existe nível baixo de dependência emocional. Tá certo? Lá na frente você vai entender. Quando eu fizer o tratamento, você vai entender o que está por trás de um quadro de dependência emocional e você vai entender porque eu estou dizendo isso. Aí a gente sobe um pouquinho. Nível de dependência médio. Sabe o que causa o nível de dependência médio? É um relacionamento tóxico. Sabe o que causa, desculpe, o nível de dependência médio? Relacionamentos tóxicos. Você sabe o que é um relacionamento tóxico? Um relacionamento tóxico é um relacionamento onde ocorrem brigas, onde a comunicação não está só prejudicada, onde a comunicação está obstaculizada em muitos pontos. Em outras palavras, eu falo português e você entende. E é uma língua que ninguém entende com facilidade, gente. Você entende outro idioma. As pessoas estão se comunicando em idiomas diferentes. Então, isso é tóxico, porque você se sente sozinho, mesmo acompanhado. E estando num relacionamento tóxico, para você subir níveis de dependência emocional para um relacionamento, para um nível de dependência elevado, é só um patamar. Porque o nível de relacionamento, o nível de dependência elevado é aquele que gera relacionamentos abusivos. Então, grava aqui a escala: difícil, tóxico, abusivo. Sabe o que é um relacionamento abusivo? Um relacionamento abusivo é um relacionamento onde existe violência emocional e psicológica. E o van e a violência física, aí é uma questão de polícia. Isso não é mais uma questão terapêutica. Ok? Pode vir de um relacionamento abusivo? Pode. Mas isso é uma questão de polícia, tá? A questão terapêutica é para ajudar a pessoa a sair de um relacionamento como esse. Tá bom? Mas entenda, violência emocional e psicológica são as marcas. E acredite, a dor emocional e psicológica de uma violência, a violência emocional e psicológica pode doer centenas de vezes mais do que a violência física. Acredite no que eu vou dizer para vocês. Tá bom? Quem aqui já esteve num relacionamento assim entende o que eu estou querendo dizer. Esse é o nosso objeto. Isso é o tipo de relacionamento abusivo. Então, uma pessoa que está no nível de dependência baixo constrói relacionamentos difíceis. Uma pessoa que está no nível de dependência intermediário ou médio constrói relacionamentos tóxicos. Uma pessoa que está no nível de dependência elevado constrói relacionamentos abusivos. Aí vem o crítico. Uma pessoa que está no nível de dependência crítica, que é o mais elevado nível de dependência, vive relacionamentos narcisistas. Atrai para o teu campo, para a tua psicosfera, para a tua vida, por meio de frequência, pessoas que possuem transtorno de personalidade narcisista ou que possuem traços marcantes dos padrões de comportamento de pessoas que possuem traços de personalidade narcisista. Vocês entenderam o que eu falei? Eu vou liberar o teste no final daqui da aula. Quando eu começar as perguntas e respostas, eu vou liberar a avaliação de dependência para vocês. E você vai ver como vai bater certo. Se você tiver um nível crítico, eu vou dizer para você, como 2 e 2 são 4, que existe uma alta probabilidade de você estar em um relacionamento narcisista ou com alguém que possui traços narcisistas.
Não importa se você é terapeuta, não importa se você é uma pessoa que está buscando isso aqui para poder transformar a sua própria vida, não importa. Todos nós estamos sujeitos a viver relacionamentos como esses, tá? Se você está num nível de relacionamento, um nível de dependência elevado, você vai ver que você está em um relacionamento abusivo ou esteve em um relacionamento abusivo e que esse tipo de relacionamento existe na sua vida com frequência. Se você tem um nível médio, relacionamento tóxico. Se você tem um nível baixo, relacionamento difícil, tá? Isso é um mapa. Significa, ó, eu sou terapeuta. Avalie o relacionamento da pessoa e com isso você consegue identificar o nível de dependência dela. Entenderam o que eu quis dizer? Avalie o relacionamento da pessoa e com isso você vai conseguir identificar o nível de dependência dela. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Agora respondam para mim. Uma pessoa que está num relacionamento difícil, um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo ou um relacionamento narcisista adoece? Uma pessoa que, nos seus relacionamentos, por serem relacionamentos cujo quadro de dependência é gritante, é drenado todos os dias, consegue ter força para construir riqueza? Consegue? Ou é mais difícil? Isso significa que o quadro de dependência emocional atinge as três esferas da nossa vida. E quanto mais elevado é o nível de dependência, mais atinge as esferas da nossa vida. Não atinge só relacionamento, atinge a nossa saúde, atinge a nossa carreira, atinge a nossa capacidade de fazer dinheiro, de prosperar. Tá? Presta atenção nisso, tá bom? Isso é muito importante. Vamos lá, vamos falar dos nossos amigos. Posso? Alguém aqui tem algum amigo próximo que está vivendo um quadro de dependência? Vamos falar dos amigos porque é mais fácil falar dos amigos do que falar da gente, né? Diz para mim, com essa tabulação que eu coloquei aqui, difícil, presta atenção, relação é difícil, tóxico, abusivo e narcisista. Responda para mim. Esse seu amigo ou essa sua amiga, que não é você, é o seu amigo ou a sua amiga, tá em um relacionamento, tá em um quadro de dependência baixo, médio, intermediário ou crítico. Você tem condição de saber. E você não precisa ser psicoterapeuta, percebeu? Olhe para o relacionamento. Tá no nível de dependência baixo, intermediário, elevado ou crítico. Você entende como conhecimento é tudo? Sabe o que falta no campo terapêutico? Instrumentos teóricos que efetivamente são capazes de fazer você ler o teu cliente. Não você ficar escutando ele. Vocês vão perceber isso daqui a pouquinho. Precisa ler, não escutar. Digam para mim, um amigo de vocês, bora fazer fofoca aqui. Não precisa falar o nome, não. Digam aí para mim. O relacionamento, o nível de dependência, só falo relacionamento, o nível de dependência é baixo, intermediário, elevado ou crítico. Eu quero ouvir vocês. Diz para mim. Ó, se não falar, eu não vou continuar. O povo está falando. Ah, então eu não tô vendo. Meu chat não tá vindo, não. Não, tá sim. Ah, meu Deus, não tá subindo meu chat. I'm so sorry. Desculpe, gente. Eleusa falou crítico, Meu chat não tá subindo, não. Foi tóxico, a Evanice falou baixo. meu erro, tá? Ana Carla falou, pois é, tem uma amiga que está no quadro de dependência intermediário. Ah, entendi. Renata disse, Cristo, já subiu aí, seu... Não precisa nem mais mandar avaliação, né? Viviane disse elevado, Rosimar disse crítico, Helena disse ficou doente, hoje está intermediário. Meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Tina crítico, Andréa da Pasquale baixo. Beijo, Ana. Pronto. Pronto. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero. Paula, diz aí se a pessoa que a gente selecionou tá aí, que nós vamos começar o tratamento. Não, mas nós selecionamos três pessoas. Ah, Pessoa um, 2 e 3, nenhuma das três estão até agora. surreal, você percebe? Fugiram. Fugiram, tá vendo?
A Imagine gente, que um processo de psicoterapia comigo é elevadíssimo o valor. A gente também não falou para elas que tinha sido selecionada, né? Porque a gente quis não criar expectativa nem ansiedade que poderia comprometer, né? Então, por isso as pessoas talvez não tenham vindo. Se eu tivesse falado, né? isso. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer então com vocês? Eu quero que a pessoa que está querendo ser atendida, via de regra, está sentindo dor, está em sofrimento, não tem problema de dizer o que é. Eu vou precisar que vocês escrevam aí no chat se você quer ser atendido e qual é a questão que você quer que eu te atenda, tá bom? Escrevam aí no chat. Veridiana, você escreveu, pode dizer qual é a questão. Andressa, qual é a questão também? Eu não vou falar não, tá? Escreva a questão no chat, tá bom? Escreva a questão. Andressa falou a questão obesidade, Renata falou separação, dor, Veridiana falou financeiro. Comecei a faculdade depois que lhe conheci. Já comprei seu livro. Me atende, por favor. Sandra. Ah, Qual é a dor, Sandra? Ana Carla, dependência emocional total. Ana Carla, dependência emocional total. Mari, você é nossa aluna. É, Andressa, eu comprei 2 livros. É competição de quem comprou livro, a gente. Vocês são uma. vocês acham o quê? Porque eu comprei o livro, eu vou atender. Ah, meu Deus, você é só figura, viu? Ó, temos Renata aí com a separação. Temos. Renata, quem é Renata, Paula? Renata tá aí, cadê? Renata Costa Oliveira. Espera aí que eu vou fixar para você ver. Hum. E você vai entrevistar e depois é outra pessoa? Quem é Você a vai. outra pessoa, Paula? Rapidinho. Peraí que eu vou procurando aqui. Independência. Ana Carla, dependência emocional total. Ana Carla, dependência emocional total. Tá. Vem cá, Ana Carla, vá. Deixa eu conversar com você primeiro, vem. Pronto, vem cá. Olá, Olá. Eu lembro de você, viu? né? Procrastinadora, né? É, eu lembro de você. Que bom. Tá bom. Ó, Ana Carla, eu vou te fazer algumas perguntas e eu preciso que você me responda com precisão, tá bom? Tudo bem. De 0 a 10, o quanto você quer mudar isso? 10. Tá. Você está disposto a fazer tudo que tiver ao seu alcance para poder mudar isso? Tudo e mais um pouco. Tá. Você está segurando o celular com a mão? Tô. Eu preciso que você coloque ele em algum lugar. Tá. Você tem como subir um pouquinho para ver seu rosto? Vou colocar ele de uma forma que eu consiga ver um pouquinho do seu peito e um pouco do seu rosto. Não precisa ser todo, não. Espera um pouquinho. Só um minutinho. Vinícius! Vinícius! E aí? Ok. Deu problema, foi? Acho que ela está tentando apoiar o celular. Te fechou o som. Tá certo. Eu acho que isso envolve uma certa tensão, né? Sempre. Vamos lá. Vou esperar só um pouquinho, tá? Acho que ela caiu. Isso, ela caiu agora. Caiu, não é isso? Então, se vem cá, minha querida, a outra, a outra menina, como é o nome dela? Renata. Vamos lá. Renata.
Diga aí, Renata, tudo bem, minha querida? Oi, Renata. Aceite aí o convite para você poder ligar o seu microfone, tá bom? Apareceu no meio da sua tela. Isso, clique em habilitar. Ainda não conectou o seu som, não. Apareceu um convite no meio do celular. É isso. Quando você vê o convite no meio do celular, você aperta aceitar, ou então você clica no ícone do microfone, está na parte de baixo esquerda do seu celular. Oi, Pronto, agora foi. Oi, tudo bem, Renata? Eu lembro de oi, você. tudo bem? Deu certo? Tudo certo. Renata, diz Ah, para mim uma coisa. De 0 a 10, o quanto você quer mudar? 10, E o que é que você está disposta a fazer para mudar? tudo. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Entendi. Você está sozinha em casa? Estou. Tá, tá certo. Segura aí que eu quero perguntar essa mesma coisa para uma outra pessoa, tá certo? Tudo Rapidinho. bem. Maria da Conceição, a senhora poderia chegar aqui? Posso falar com a senhora? Dona- Pronto, agora foi. Agora o som está ligado já, Dona Maria. Pronto. Dona Maria, tudo bem? Tudo bem, porque mais ou menos, né? Estou precisando de ajuda. Tá. De 0 a 10, o quanto a senhora quer mudar? De 0 a 10, eu quero 10. Quero mudar. A senhora tem quantos anos? Hoje eu tenho 55 anos. Tá. A senhora está disposta a fazer qualquer coisa para mudar isso? Sim, com certeza. Isso é horrível. Eu não queria viver com codependência emocional de ninguém. Eu queria ser uma pessoa livre. Tá. Eu vou perguntar uma coisa para a senhora, tá? Eu vou ter que perguntar coisas aqui para a senhora. A senhora Tudo vai me bem. Se responder? eu me alcance, responderei. Pronto. Tá bom? Tá certo. Renata, segure aí. Oi, Se a gente conseguir dar tempo, eu vou atender você. Se não, eu vou pegar ela, porque nesse momento é mais adequado para o que eu quero fazer, tá bom? Não tem nada de tudo errado com bem. você, é porque é mais adequado para isso aqui que eu quero fazer, tá certo? Ok. Vamos lá. Dona Maria. Você chamar de dona? Não sou casada. Hum, Eu sou celibatária tá. da comunidade católica Shalom. Fiz Tá certo. votos de ser esposa de Cristo. Tá bom, tá certo. Então a senhora acredita numa força maior, né? Com certeza. Tá. Mas tem horas que parece que ou é a fé ou é porque a raiz ainda não foi curada por Deus. Se bem que já fiz, a querida nossa comunidade temos tecido fio de ouro, né, curados para amar. Então, a gente tem muitos processos de curas através do Victor Frankl, não sei se você já ouviu falar. Então, a gente tem muita terapia nesse aspecto, né? Tá, Até conversei com o meu formador nessa semana, que ele tá disse, bom. olha, eu fiz muita terapia, né? E estou até acompanhando o terapeuta, né? Porque eu admirei muito o seu trabalho, entendeu? E vi a Entendi. necessidade. Entendi. Tá certo. Ó, eu vou te fazer algumas perguntas ao longo do processo, como não é um atendimento convencional, eu vou parar e vou explicar algumas coisas para as pessoas, tá? Mas quando eu iniciar a parte do tratamento, eu vou parar de explicar, tá? Assim, Pode ser que eu te interrompa, Maria, porque o meu objetivo é entender qual é a causa raiz e te ajudar de alguma forma, tá certo? Não é certo. sobre ficar ouvindo a senhora, porque eu acho que a senhora já foi ouvida muito, 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 né? A senhora, eu que quero identificar qual é a causa raiz do problema que a senhora vai trazer e poder de alguma forma te ajudar, tá bom? Deixa eu falar aqui uma coisa com as pessoas, tá?
Essencialmente, gente, os processos de psicoterapia têm conexão com ouvir. Só que ouvir não resolve o problema de ninguém. Vocês já perceberam isso? Uhum. Alguém aqui já ouviu, já teve a oportunidade de falar o que estava pensando e o problema resolveu? A Não. ansiedade diminuiu? Não diminui, né? Vamos lá. Dona Maria, vamos lá. Qual é a questão hoje? O que é que fez a senhora dizer, me chame, por favor, preciso de ajuda. Porque, além de um grau de ansiedade muito grande, por exemplo, agora mesmo eu estou congelada, porque eu estou ao público, porque eu estou expondo a minha vida, entendeu? Então, eu Sim, fico emocionada, né? E eu que já preguei para muitos, assim, grupos grandes, né? Fui professora há 30 anos, tinha sim, muitas turmas, mas quando é para falar da minha vida pessoal, quando é para expor os meus sentimentos, dá tremores, eu fico emocionada, quando vai ter que mexer com o meu íntimo, né? Com a minha particularidade, meu pessoal, principalmente quando sou exposta na frente de outras pessoas. Num grupo que eu não tenho domínio sobre as pessoas, não tenho conhecimento sobre as pessoas, eu falo, mas sempre gesticulando, e as mãos geladas, às hum, vezes tutubio ali um pouquinho que eu vou falar, entendeu? Então, é muito isso. tá, deixa eu te falar. Uma das características, gente, eu vou falar aqui com o povo, vou voltar para a senhora, tá? Dos quadros de ansiedade, é que a pessoa que possui personalidade dependente, ela depende muito da opinião das pessoas, entende? Esse depender da opinião das pessoas leva as pessoas a deixarem de fazer coisas na vida, ou a sofrerem quando estão fazendo determinadas coisas na vida. Vocês entenderam? Então, trava, por exemplo, são pessoas que têm dificuldade de falar em público, são pessoas que têm dificuldade de se expor, são pessoas que têm dificuldade de colocar as suas próprias ideias, são pessoas que têm dificuldade de se posicionar. Entenderam? Então, ela está falando aí de um quadro, provavelmente, de ansiedade, mas que a essência desse quadro de ansiedade é um quadro de dependência emocional, tá? Eu não acredito. Dona Maria, volte, pelo amor de Deus. Dona Maria, eu preciso que você coloque seu celular no modo avião, tá? Eu não posso correr o risco de ele perder ao longo do processo aqui, tá bom? Modo Viu? avião, tudo É, bem. viu? E coloque no Wi-Fi antes, para Isso, primeiro não. tem que colocar no Wi-Fi, tá? Primeiro no Primeiro Wi-Fi, depois no coloque modo no avião. Wi-Fi. É, meu Deus, ela colocou primeiro no modo avião. Ela vai voltar, eu vou seguir com ela, tá? Ela vai voltar, eu tenho certeza que ela vai voltar. Deixa eu aproveitar e deixa eu conversar com vocês. Ao vivo é assim mesmo, tá? Ao vivo é assim mesmo. Deixa eu aproveitar e deixa eu conversar com vocês, tá? Percebam que o quadro de ansiedade não é uma coisa que está circunscrita ao campo dos relacionamentos. Eu acho que vai ser bem bacana esse atendimento de Dona Maria, porque você percebeu, ela disse, eu não tenho relacionamento, entendeu? No entanto, eu dependo. Ela não utilizou a palavra, mas eu dependo da opinião de terceiros, tá? Alguém aqui já se sentiu assim? Ou conhece pessoas que se sentem assim? Não é? Deixa eu ver se Dona Maria vai voltar. Vamos orar, vamos fazer uma prece, porque eu quero que ela volte muito, porque está estampado na cara dela a dor. Está estampado na cara dela a dor. Será que ela volta? Ela tá na tela já, Ivan. Voltei, Ela já está na já sala? estou na Pronto, tela, já. pronto. Maravilha, voltou. Te esperei, tá vendo? Obrigada. Ai, vamos lá. Te esperei. Dona Maria, eu vou lhe pedir uma coisa agora, isso é muito importante, tá? Ok. Dentro de alguns segundos, eu quero que a senhora vá para algum momento da tua vida em que a senhora se sentiu assim, do jeito que a senhora falou para mim. Pode ser um momento agora, atual, que aconteceu ontem ou antes de ontem, ou pode ser algo que tenha acontecido há mais tempo. E eu quero que, dentro da medida do possível, a senhora viva como se estivesse acontecendo de novo. A senhora pode fechar os olhos se a senhora quiser e fazer isso para mim. Foram tantos momentos aqui. Agora, os mais atuais. E o pior é que quando a emoção chega, também bloqueia até os pensamentos para poder retornar. Sim,
Não foi tão intenso como eu estou aqui, mas foi quando eu fui falar com o responsável local do Shalom, quando eu fui expor algumas situações, eu fiquei um Pronto. pouco assim. Quando a senhora vai nesse lugar, feche os olhos aí, vá nesse lugar com o rapaz do Shalom. Isso se repercute de alguma forma específica no seu corpo? Tem algum lugar do seu corpo que incomoda? Uma falta de ar. A senhora sente uma E falta de ar? e o estômago, às vezes, quando eu tenho as emoções mais fortes, vai para o estômago ou o intestino. Uhum. E Tanto é que eu né? perdi 13 quilos por Entendi. causa do. Eu já perdi 13 quilos por causa do Por causa estado disso. emocional do meu intestino. E eu Entendi. fiquei com problema de glúten e de leite, né? Entendi. E Volte hoje aqui para eu mim, rapidinho. Só pare um pouquinho a descrição, porque a senhora está vindo para a mente, ó. Eu quero que a senhora volte. Não precisa me descrever. Eu estou vendo no seu corpo. A senhora tá disse para certo. mim que a senhora sente o quê? Falta de ar. Eu quero as sensações. Falta de ar e o quê? E o estômago, às vezes tá aquele peso. E o estômago, um peso no estômago, né? Tá. É, Qual é o nome que a e senhora as dá? mãos geladas, Qual é o nome que a senhora dá para essa sensação? Mãos geladas, peso no estômago, ansiedade, não? ansiedade. Pronto. Vamos lá, ó. Por que que a maior parte das doenças elas se transformam em... Por que que a maior parte das coisas que nós vivemos emocionalmente se enraizam no corpo e acabam se consubstanciando em doenças de ordem psicossomática? Ela já falou dos efeitos físicos disso, né? Tem efeito físico. Por quê? A repetição da emoção se manifesta de uma forma específica no corpo. Por mais fraca que uma emoção seja, se ela se repete com frequência na nossa vida, ela vai causar algum tipo de dano ao corpo físico. Entenderam o que eu quis dizer? Não precisa ser algo intenso, basta a repetição. Outra coisa interessante, vocês percebem que no corpo tudo se manifesta e que eu pedi para ela parar de pensar? A maior parte das pessoas ficam querendo explicar com a mente as coisas. Perceberam que eu pedi para ela sentir só? E que ela sentia suficiente e esse conjunto de sensações estão no corpo. E é isso que nós vamos tratar? Então, preste atenção no que eu vou dizer, Dona Maria. O que eu quero tratar são esse conjunto de sensações. A senhora deu o nome disso de ansiedade. O que nós vamos tratar é isso, tá? Esse é o nosso acordo. Nós vamos tratar isso. E ao final do processo, se a senhora fizer o que eu vou lhe pedir, a senhora não vai mais se sentir assim. Nós vamos reduzir drasticamente essas sensações. Isso significa que os efeitos que essas sensações possuem, que essa sensação produz na sua vida, também vai recrudescer. Tá bom? Eu posso fazer um complemento? Você Quais pode são fazer as um pessoas? complemento, mas se não for relevante, eu vou pedir para pular, porque eu vou fazer algumas perguntas para a senhora. É Diga, relevante, porque isso tá, diga. acontece mais com autoridades, porque você representa uma autoridade. O RL representa uma autoridade, se, principalmente se essa autoridade for homem. Pronto, entendi. Então, vai ser perfeito. Tudo que vai acontecer aqui vai acontecer da melhor forma, porque eu ativo o processo na senhora. E ao ativar o processo, eu posso te ajudar a corrigir. Entendi. Agora, olha que coisa interessante. Vocês percebem o que a mente faz? A mente tenta explicar para a gente o que está acontecendo. Entenderam? Essa explicação eu vou colocar para todos vocês que estão aqui. É importante para ela, mas para mim não é o essencial. O essencial é o que ela está sentindo. Porque toda explicação tem como objetivo justificar alguma coisa. O que é a justificativa? É dizer assim, isso acontece por causa disso. Isso gera uma relação de causa e efeito. Entenderam? Uma relação de causa e efeito. Toda relação de causa e efeito explica alguma coisa. Só que, ao mesmo tempo, toda relação de causa e efeito amplifica a coisa. Porque se eu sei a causa do meu problema, toda vez que eu estou diante da causa, o problema se desencadeia. E à medida em que eu repito esse mesmo cenário várias vezes na minha vida, isso tende, com o tempo, a se aprofundar, se enraizar e piorar. Então, ao mesmo tempo que eu explico, eu também estou, ao longo da minha vida, piorando o problema. Então, existem determinadas coisas que, quando a mente da gente diz assim, é isso, aí é que nós temos um problema. Entenderam? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Vamos lá. Dona Maria, pronto. Agora eu vou perguntar algumas coisas para a senhora, tá? Ok, Olha isso.
O barulho do ventilador está Não, não tá não. prejudicando? Ok. Não, tá não. Fique tranquila. Como é que era a relação com seu pai? Não foi boa. É de autoritarismo. Surras. Eu apanhei de surturão de várias vezes. Uma das surras foi porque eu não cheguei 6 horas, cheguei às 5. Hum. E ele perguntou por que eu não cheguei às 6. Aí eu disse que não tinha chegado porque eu estava brincando com um amigo de brinquedo. Ele disse que era mentira. Então, para ele, eu sempre fui mentirosa, eu nunca falei a verdade. O que que Então, faltou ele, a forma o que que faltou? Não fale dele não. O que que faltou para você quando você era criança? faltou a confiança. Ele não confiava em mim e Não, você está faltou falando dele. O que que faltou para você? Você esperava que ele confiasse da senhora? confiança em mim, E se entendeu? ele E confiasse, como é que a senhora se dialogasse. sentiria? Em vez de bater, dialogasse. Se ele confiasse, como é que a senhora se sentiria? Com certeza, mais seguro. Talvez se ele confiasse, eu não tinha apanhado, né? Eu não tinha A senhora sofrido sentiria assim. o quê? Que ele confiasse e conversasse em vez de bater. Não. Vamos lá? Eu vou parar, Dona Maria, para poder te ajudar, tá? Não se preocupe não, que não são Tá críticas, bom. porque a senhora faz isso o tempo inteiro. Porque se a senhora estivesse comigo na clínica, eu nem te falaria isso. Vocês percebem o que a mente faz? Olha o que a mente dela está fazendo. Ela está dizendo como o pai dela deveria ser. Vocês perceberam que eu não estou perguntando isso? Todo mundo percebeu? Sabe por que que eu estou falando isso para você? Porque isso serve de análise para você que está aqui. Eu não perguntei isso para ela. Eu perguntei o que faltou. Você percebe que ela não consegue dizer? O que ela consegue dizer é como ela gostaria que o pai dela fosse. O sofrimento ele mora na encruzilhada entre como as coisas são e como nós achamos que elas deveriam ser. A gente sofre quando a gente não aceita as coisas tal como elas são. Entenderam o que eu falei? Aí está o sofrimento. Então, perceba, a dinâmica está presa. Vocês perceberam outra relação de causa e efeito? Se ele confiasse em mim, ele não me bateria. Se ele confiasse em mim, ele não fazia isso. Só que isso é uma dinâmica da mente. Toda relação de causa e efeito é uma dinâmica da mente. O que eu estou perguntando ela é a dinâmica do coração. O que é que você queria, Dona Maria? Eu vou voltar para a senhora. Que ele não te deu. O que é que Amor. faltou? Eu Pronto. acho que ele amor. Faltou. Eu pedisse para a senhora imaginar a sua criança. Mas o jeito que ele amou não foi um jeito que eu me sentisse amada, Pronto. respeitada. Se eu pedisse para a senhora imaginar a sua criança, o que que ela mais queria desse pai? Hoje, ele hoje está com demência. Se eu pedisse para a senhora imaginar a sua criança, Isso o que a daí. senhora mais queria desse pai? O que a senhora mais queria? Que ele me amasse. Amor. Amor. Pronto. Ele Ok, hoje está dependente de mim. tá. De pergunta quando é que eu vou lá, porque ele está com demência, mas ele está atual. Ele está no mundo atual, mas não está mais no passado. Não tem mais diálogo. Tá. Dona Maria, eu vou dizer uma coisa para a senhora, tá? Eu não tenho tempo para resolver todas as questões, porque eu deveria perguntar sobre sua mãe. Mas eu vou ficar com seu pai aqui. Eu vou trabalhar o seu pai. Eu vou perguntar sobre sua mãe para poder diagnosticar, mas eu vou trabalhar seu pai. Eu quero que você saiba disso. Antes de perguntar para sua mãe, quando a senhora está lá diante de uma figura de autoridade, no fundo do seu coração, a senhora acha que de alguma forma o que a senhora está buscando é esse amor? Talvez inconscientemente, sim. Eu quero que a senhora se imagine aquela última vez que a senhora estava. E eu quero que a senhora me diga se a sensação que a senhora tinha, onde foi que a senhora falou que estava, que a senhora se sentiu ansiosa, Com o RL, o responsável local do Xará. essa sensação de alguma forma se assemelha a como a senhora se sentia na presença do seu pai?
Isso. Quando eu ia falar as coisas e que ele não estava também acreditando em mim. Estava se repetindo a mesma coisa no responsável local. Segura aí que eu vou falar com as pessoas. Eu já sabia antes dela, eu pedi apenas para repetir. Pergunta como é que eu sabia. Eu sabia porque existem microexpressões faciais que ela está tendo desde a hora que ela falou comigo e microexpressões faciais que ela se repetem quando ela fala do pai. Isso significa que emocionalmente é a mesma coisa, com causas diferentes. Isso significa que o que acontece no presente é transferência. Vocês entenderam o que eu falei? Todo mundo que não é terapeuta consegue entender o que eu estou falando aqui? Se você não entender, avise. Então, isso significa que se eu corrijo a relação com o pai, isso significa que, de alguma forma, eu consigo corrigir esse quadro de ansiedade que, na realidade, é um subproduto de um quadro de dependência. Eu vou perguntar só uma coisa para a senhora. A senhora me disse que era amor, não é? A senhora me disse que era amor o que faltava. Você se sentiu abandonada por seu pai? Ele tinha uma presença em casa, mas era uma presença sempre agressiva, sempre violenta, de quebrar os objetos de casa. E ele não usava bebida, mas ele maltratou muito a mamãe. Ele nunca foi uma presença para sentar com o filho para conversar. Sempre chegava, se tivesse uma garrafa de café que ele fumava, e não tivesse café, ele tacava no chão e quebrava a garrafa. Qualquer discussão com a mamãe, ele quebrava uma cadeira, para não bater nela, né? Então, assim, hoje eu percebo que talvez ele tivesse algum grau de transtorno que não foi cuidado, porque os comportamentos dele eram muito estranhos. Foi uma vida toda desse jeito, né? Até ele adoecer. Foi assim. Entendi. Ó, A mamãe sofreu muito, chegou a ter depressões, morreu por causa da depressão, ela chegou a outras situações físicas que levou à morte, entendeu? sim, entendi. Deixa eu falar com as pessoas aqui e aí eu vou prosseguir agora em definitivo com a senhora, tá? Ok. O que que acontece? O que sustenta um quadro de dependência emocional são feridas emocionais. Existem sim, abandono, rejeição, humilhação, injustiça e traição. Dona Maria tem uma ferida de abandono. Eu já tinha percebido isso antes. Eu quis apenas confirmar. É provável que Dona Maria ela tenha muita dificuldade em imaginar ser deixada. Aí você vai me dizer, mas o pai de Dona Maria era presente. Sim, mas a ferida de abandono não acontece somente com a ausência. A ferida do abandono também acontece quando a criança gostaria que o pai estivesse ou a mãe estivesse presente de uma determinada forma e eles não estavam. E eu não sei se vocês percebem, mas toda a descrição de Dona Maria era: ele estava presente de uma forma violenta, ele não confiava em mim, ele batia, me batia, parece que batia na mãe dela também. Então, é uma presença tóxica, tá? E, Dona Maria, eu preciso dizer uma coisa para a senhora. Talvez essa relação difícil com seu pai tenha feito, inclusive, com que a senhora tivesse dificuldade de se relacionar. A senhora teve relacionamentos? Tive. Esses homens eram parecidos com seu pai no início ou diferentes dele? Alguns, assim, meus relacionamentos não foram prolongados, né? Mas teve um mais de perto, de 15 a 18 anos, esse foi mais próximo. Esse era um jovem bastante engraçado, extrovertido, né? Mas eu não conseguia amá-lo como ele era. Sim, ele era dedicado, tudo, mas a minha paixão era de infância, esse amor foi até os 25 anos. Mas esse eu não quis me aproximar porque ele traía muito. Ele tinha várias namoradas ao mesmo tempo e eu tinha medo de ser traída por ele depois do casamento, e tanto é que hoje ele trai a esposa, né? Ah, Aí, deixa eu voltar e perguntar uma coisa para ver se eu consigo fechar só uma coisa para mim que é particular.
No início, esse homem, ele era parecido. No início, quando você conheceu, você acreditava que ele era parecido ou diferente de seu pai? Esse de infância ou da adolescência? O da adolescência. Sim, ele foi chegando muito de manso. Logo assim, como eu sou muito mais antiga, Explique não, Dona Maria. interessante. Dona Maria, explique não. Não quero explicação. No início, a senhora acreditava que ele era parecido ou diferente de seu pai? Se a senhora olhar hoje, era parecido ou diferente no Ele início? era diferente. Ok, pronto. O outro é o de infância, né? O de infância, ele era mais parecido No com o meu início, pai. no E início, logo ele já foi com meio carinhoso, mas depois me traiu, entendeu? Me deixou o na de festa de infância. saco, o de infância. Mas e no início? A senhora acreditava que ele era parecido ou diferente de seu pai? Eu sentia uma certa semelhança, não sei se é porque era primo, eu acho que isso, lá dentro de mim eu sentia uma certa semelhança Mas a dele com senhora meu pai. acreditava que ele era parecido ou diferente? Não, dentro de mim ele não era muito diferente não da infância. Entendi. Entendi. Deixa eu E só já falar. gostei de outro também, que era muito parecido com o papai. A Aham, tendência entendi. de. A minha intuição, Dona Maria, é que de alguma forma a senhora buscou homens que fossem diferentes. E quando a senhora se relacionou, mesmo dentro da senhora, sabendo, a senhora quis ignorar isso, que era parecido. Mas a minha intuição é que a senhora buscou homens radicalmente diferentes de seu pai. Só que Eu a senhora queria. acabou se relacionando sempre com homens muito parecidos com seu pai, porque tudo aquilo que a gente Isso. resiste persiste em nossa Uhum. vida, tá? Bom, quando a gente tem esse tipo de coisa, porque de verdade a senhora se separou do seu pai. É uma relação que tem problemas, tá? Vamos lá. Quando a senhora Se busca um homem, quando posso deixa eu fazer só a explicar pergunta? para a senhora uma coisa. Quando a senhora busca um homem que é diferente de seu pai, o que acontece é que, se a senhora acredita que encontrou, a senhora acaba entrando na relação como se fosse criança. Crianças dependem, porque a sua busca é aquilo que a sua criança não teve. Esse amor que a senhora não teve, a senhora busca aqui. E aí a senhora depende, tá? É isso que E eu, é onde eu queria chegar, tá? mesmo celibatária, hoje eu estou dependente. Alguém me atraiu. E esse é que não tem possibilidade mesmo. Mesmo que eu não fosse Dona Maria, celibatária, mas eu vou lhe dizer uma dependente de coisa mim. muito, muito importante. Eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. Enquanto a senhora não tratar a dependência, e nós vamos começar aqui, eu não vou conseguir fazer todo o tratamento, mas a gente vai começar aqui, 50% porque tem conexão com o seu pai. A senhora só vai se atrair por homens iguaizinhos a seu pai. E os homens que não são iguaizinhos a seu pai, que realmente que são diferentes, eles vão virar amigos. Não vai ter tração. Todo mundo entendeu o que eu falei aqui? Eu sei que muitas Porque, pessoas, quando eu falei isso, disse assim, deu ruim, né? e o que Deu significa muito isso? ruim. A Porque, tendência de amar porque pessoas. aquilo que a gente resiste, porque aquilo que a primeira, eu vou explicar isso aqui para a senhora com PNL, tá? O primeiro amor da vida de uma menina é o homem, é o pai. Sim, Então, o eu que sei. que é homem? Homem é meu pai. É a primeira experiência que você tem com homem. Se você rejeita o pai, o que acontece é, você olha para o mundo, mas no seu coração, inconscientemente, você foi programado. Homem é aquilo. Quando você vê um homem diferente daquilo, não é homem. Se a senhora é uma mulher de essência feminina, se não é homem, eu não me interesso. Quando a senhora vê algo parecido com seu pai, é inconsciente. Opa, é homem. Se eu tenho essência feminina, eu me interesso. Entendeu? Entendi. Por isso que eu costumo dizer que nas dinâmicas de dependência, aquilo que a gente mais resiste, persiste em nossa vida. Tá bom? E Porque a aí, gente como se foi libertar disso? programado para se relacionar dessa forma. Entendeu? Com pessoas dessa forma. Me ajude a desprogramar isso em nome de Jesus. É só explicação para Isso todo é mundo, horrível. tá? Repertência isso na minha vida.
Porque eu quero Ah, fugir, mas eu não consigo. É algo assim, daqui a pouco tá aqui a pessoa insistindo. Eu disse, sai, cristão, segue teu rumo. tá. Vamos lá. Ó, o que é que eu vou pedir para a senhora agora? Agora eu quero pedir que todo mundo me ajude aqui. Todo mundo que está nessa sala me ajude em termos de frequência, tá bom? Acalma aí um pouquinho a frequência. Eu quero que vocês se conectem à Dona Maria. E, Dona Maria, eu vou lhe pedir uma coisa muito importante a partir de agora, tá? Nós não vamos mais Ok, conversar, ok. certo? E eu quero que a senhora pare de conversar com a senhora. Eu quero que a senhora sinta agora, tá bom? Dentro de alguns segundos, eu quero que você experimente ver seu pai na sua frente. E eu quero que você se conecte a seu pai como se fosse uma criança. Se fosse o quê? Eu quero que você se conecte a seu pai como se você fosse uma criança. Ok. E eu quero que você sinta o que faltou. Sinta o que você mais queria. E deixe essas sensações tomarem o seu corpo. De olhos fechados, diz para mim o que é que você sente. Dormência. Eu sinto o pedido de perdão dele. Hum. Retire Ele seu não pai. sente. Entendi. Retire seu pai daí. E eu quero que você vá para aquele momento em que você me disse o que eu queria era ser amado, Ilva. E eu quero que você se lembre de toda a violência, de toda a dor, dos momentos que ele batia na sua mãe, dos momentos que ele não cuidava de você, dos momentos que ele batia em você porque ele não confiava em você. Eu quero que você reúna tudo isso e sinta. O que você sente? Um profundo silêncio interior. Entendi. Isso é radicalmente diferente de quando você disse para mim que tudo que você queria era ser amada e que ele não te amou. Eu quero encontrar isso dentro de você, não esse silêncio. Na verdade, eu preciso é me amar. A senhora está solucionando a questão para mim com a sua mente. Abra os olhos e olhe para mim. Tem dois caminhos, tá? Por um caminho, a senhora continua fazendo o que a senhora está fazendo aí. Olhando para seu pai, fazendo o jogo do contente, ele pedindo desculpas, coisas que você sabe que ele nunca faria. Dizendo que a senhora precisa se amar como se fosse um livro de autoajuda. Coisas que a senhora já falou e que não deu sentido, não teve sentido, porque senão a senhora não chegaria com um quadro de ansiedade aqui. Ou a senhora tem um outro caminho, enfrentar a realidade como ela é.
E a realidade como ela é que faltou. E como fazer isso? Eu quero que a senhora enfrente como a senhora enfrentou. Eu lhe perguntei algumas vezes o que foi que faltou. O que que faltou que faz a senhora, quando está diante de uma autoridade como eu, entrar num quadro de ansiedade? A senhora me disse amor. Eu quero que a senhora se conecte com essa ausência e encontre um lugar para isso. E eu quero que a senhora se conecte com essa ausência e pare de usar a mente para justificar. Porque doeu. A senhora era uma criança e ele foi um homem violento. Ele bateu na sua mãe. Ele te batia. E eu preciso que a senhora pare de desculpar ele, porque a senhora é filha, não tem que desculpar ele. Só É a Deus pode verdade, desculpar. E é eu quero que verdade, a senhora se conecte à dor. O que faltou? tá certo. A O que verdade é faltou? essa. Responda para mim. O que faltou? Amor. Eu quero que a senhora vá até um momento agora da sua infância em que a senhora sentiu essa ausência de amor dele com relação à senhora. E eu quero que a senhora sinta isso. Eu preciso esquecer que ele está com demência, para que essa pena não faça com que eu justifique o que ele fez. É, abre os olhos rapidinho que eu vou falar com a senhora uma coisa. Eu quero te ajudar. E eu não posso te ajudar se a senhora tiver pena de seu pai. A sua criança não entende o que aconteceu. É sobre ela aqui, não é sobre seu pai. Tá certo. Não é sobre dizer que seu pai era um homem mau. É sobre você conseguir reconhecer o que ela sentiu sobre seu pai, entendeu? Então eu quero que a senhora se dê essa permissão e eu quero que a senhora vá até um momento da sua infância em que a senhora sentiu profundamente a ausência de amor dele em relação à senhora, tá? Feche os olhos e vá lá. Como é que a senhora se sente aí? Isso é porque eu sinto muito dormência no corpo. Ele te diz alguma Mas eu coisa, te fala alguma começo, coisa? sim, eu começo a me ver, a me acolher. Não, Dona Maria, eu não pedi para que a senhora fizesse isso. Eu pedi para que a senhora sentisse o que a criança sentiu. Eu não pedi para a senhora fazer mais nada além disso. E por que essa dificuldade de não querer sentir? Vamos lá. Eu vou fazer o último movimento com a senhora, tá? Ok, A dificuldade em não sentir, Dona Maria, é porque a dor da criança é muito maior do que a ansiedade que a senhora está sentindo. O que está acontecendo com a criança dói 200 mil vezes mais do que o que a senhora está dando o nome de ansiedade agora. E a senhora pode escolher continuar com a ansiedade, ou a senhora pode escolher olhar para essa criança. Eu não pedi para a senhora acolher a criança. Eu pedi para a senhora sentir a dor da criança. ok. Porque essa criança em algum lugar está abandonada. E já não basta seu pai abandonar ela, você também não precisa abandonar ela. Olhe para a criança, se conecte a essa dor e me diga o que é que essa criança sente no seu tempo.
O que ela sente? Quando a senhora quiser, me diga. Muito. Muita dor? Eu quero que a senhora se conecte ainda mais a ela e traga isso para o seu corpo e sinta tudo que ela está sentindo. Coração batendo. Deixe se explodir como se fosse partir a senhora agora, de dentro para fora. Muita dor. Dentro de alguns segundos, Dona Maria, eu vou lhe pedir uma coisa muito importante. De olhos fechados, na sua frente surge um círculo. E agora que a senhora puxou dessa criança toda a dor, eu quero que a senhora aí dentro, de olhos fechados, olhe para esse círculo. E eu quero que a senhora transfira essa dor para esse círculo, como quem retira essa dor de dentro da senhora. Verifique se tem alguma cor essa dor e me diga. Repita. Qual? Qual a Eu, cor? Aham. Repita a pergunta, por favor. Tem alguma cor essa dor? Tem. Qual é a É cor? vermelha. É vermelha. Eu quero que a senhora imagine essa cor, que a senhora suga da criança e vai para o seu corpo, a senhora direcionando para esse círculo. Eu quero que a senhora retire tudo isso do seu corpo e coloque no círculo. A senhora consegue fazer isso? Vou tentar. Consiga. Faça esse movimento. Imagine isso saindo por cada poro do seu corpo e se encerrando em um círculo. E quando a senhora terminar de colocar no círculo, acene com a cabeça para eu saber. Colocou? Pronto. Eu quero que a senhora aí Acredito dentro nisso. de olhos fechados, eu quero que a senhora aí dentro de olhos fechados, olhe para esse círculo e me diga se a senhora vê alguma coisa. O que a senhora vê? Você olha para essa luz aí dentro e essa luz cresce dentro da senhora, se expande e envolve a senhora. A senhora sente essa luz descendo pelo pescoço e curando. Peito,
costas, braços, barriga, por todo o corpo, pernas, órgãos sexuais, glúteos, se enraizando em cada célula e curando. E se há algum ponto vermelho, essa luz divina se enraiza e retira do seu corpo esse ponto. Isso mesmo. Até envolver a senhora e a senhora ser somente luz. Isso mesmo. Desse jeito. Muito bem. Essa luz agora não só se irradia para dentro, mas para fora. Tomando os braços, pernas e extremidades. Cada célula chegando até a tua alma, o teu coração, a tua barriga e se irradiando por dentro e curando e expulsando qualquer coisa que não seja boa. Curando. Isso mesmo. Muito bem. Isso mesmo. Quando você sentir que essa luz é grande o suficiente e se expande, eu quero que a senhora se volte para o círculo e a senhora vai dar passos em direção a esse círculo. E a senhora vai entrar nesse círculo. Só que quando a senhora entrar nesse círculo, o que tem nesse círculo não te domina mais. A senhora domina o que tem nesse círculo. Porque a senhora é capaz de curar e fazer essa luz amplificar e curar tudo que tem dentro. No seu tempo, caia no círculo. E quando a senhora cai no círculo, essa luz cura tudo que tem no círculo. E se expande ainda mais. Isso mesmo. Desse jeito. Muito bem. Isso se transforma em uma bola de luz. Envolve a senhora. Cura a senhora. Isso mesmo. Isso mesmo. Desse jeito. No seu tempo, envolvida por essa luz, a senhora é capaz de projetar um futuro. E nesse futuro, envolvido por essa luz, as coisas acontecem de uma forma diferente. A sua vida é diferente. Isso mesmo. Desse jeito. Muito bem. No seu tempo, a senhora volta, envolvida por essa luz. E quando a senhora abrir os olhos, a senhora vê as coisas de uma forma diferente. Porque a senhora agora vê com essa luz, tá? Isso. Muito bem. Amém.
Como é que a senhora se sente? Tranquila, dormente. Eu vou lhe pedir uma coisa, tá, dona Maria? Porque eu vou deixar a senhora que eu vou falar com todo mundo agora aqui, tá certo? Ok, tudo bem. Eu quero que a senhora administre essa luz na senhora, no corpo inteiro, durante 3 dias, sempre antes de dormir. Espírito Santo. De que cor era essa luz? Era branca. Eu vi o Espírito Santo. A metáfora bacana, incrível. Administre essa luz no seu corpo durante 3 dias seguidos. E escute o que eu vou lhe dizer. Se a senhora fizer do jeito que eu estou lhe pedindo, todos esses sintomas que a senhora falou irão recrudescer ou desaparecer, tá certo? Tá bom? Segura aí. Daqui a pouquinho eu volto e falo com a senhora, tá? Obrigada. Ai, ao vivo é mais gostoso, né? E difícil. Meu Deus. Teve gente que pegou a Pong e fez, não foi? Eu vi. Espertinhos. Ai, vamos lá. O que que acontece, gente, tá? É, vocês perceberam que ao longo do processo ela tentava resolver as coisas com a mente? Todo mundo percebeu isso? Só que o que que acontece, gente, que vocês precisam entender? Toda experiência que acontece na nossa vida deixa uma marca na gente, entenderam? Essa marca vai para o nosso corpo e se consubstancia em uma conexão neurofisiológica. De alguma forma, a gente precisa desabilitar isso, fazer isso desaparecer. Enquanto a gente não faz isso desaparecer, os efeitos na nossa vida se prolongam. Isso é o que nós chamamos de programação. Então, Dona Maria foi programada na infância por meio de uma experiência de ver, ouvir, sentir. Enquanto a gente não consegue enfrentar isso e modificar a forma como ela se sente, por meio de uma dinâmica como essa, em outras palavras, ela tem um sentimento ruim. Eu construo um sentimento positivo maior e faço esses dois sentimentos colidirem, e esse daqui maior positivo prevalece sobre o menor negativo. Enquanto eu não faço isso desaparecer de dentro dela, ela não tem uma liberação para poder pensar, ouvir e sentir a vida de uma forma diferente. Entenderam o que eu falei? Então foi uma briga, literalmente. Mas nós conseguimos um resultado bacana. Ana Maria, eu vou fazer uma live com a senhora daqui a 15 dias. E a senhora vai me dizer que esse quadro recrudesceu. Eu não garanto de ter zerado, porque eu não tratei sua mãe. Mas eu garanto que esse quadro recrudescer, tá certo? Todo mundo entendeu? Então, quando a gente desabilita esse sentimento, a doença de ordem psicossomática também deixa de existir. Alguém tem dúvida? Pergunta? Quer me fazer pergunta? Tem dúvida? Janaína tá dizendo que ficou girando em torno da luz, tá? Tá certo. Ó, vão deixando as perguntas aí no chat, tá certo? Que eu vou abrir daqui a pouquinho para perguntas e respostas, tá certo? Vão deixando as perguntas aí no chat que eu vou abrir daqui a pouquinho para perguntas e respostas, certo? E aí o que que eu vou fazer aqui? Enquanto vocês vão deixando as perguntas no chat para eu abrir para perguntas e respostas, tá? Vocês se lembram que eu disse que depois da apresentação eu ia falar da nossa Black Friday? Então, eu quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre a formação o PNL Coding. Eu creio que muitos de vocês vão simplesmente dizer que valeu a pena vir aqui por causa disso que eu vou falar agora aqui, tá certo? Eu creio nisso, tá? Que muitos de vocês vão dizer que valeu a pena vir aqui por causa do que eu vou falar agora aqui, tá certo?
Vamos lá. Quero conversar um pouquinho com vocês, tá? Primeiro, deixa eu explicar para vocês o que é essa formação PNL Code, tá? O PNL Code é um programa em que eu ensino a tratar doenças de ordem emocional que tem sua origem em quadros de dependência emocional de forma breve, através do novo código da PNL. Não é a PNL que a gente conhece aqui no Brasil. É um novo código da PNL, são processos de PNL que têm aplicação em psicoterapia breve que foram desenvolvidos no finalzinho, início da década de 90 e que possui praticamente nenhuma representação escrita em português, tá? E que eu tive a oportunidade de aprender diretamente com Grinder, certo? Formação PNL Coach. Para quem é essa formação? Essa formação, para quem é essa formação? Essa formação é para coaches, psicólogos, terapeutas ou simplesmente pessoas comuns, talvez como você, que são interessadas em terapia porque gostam de estudar ou porque querem aplicar isso na tua vida, certo? Como eu tenho muitos alunos que entraram em quadros de fibromialgia e saíram, quadros de ansiedade e saíram, quadros de depressão e saíram, quadros de síndrome do pânico e saíram, tá certo? O que você vai aprender nessa formação? Você vai aprender a tratar doenças de ordem psicossomáticas que têm conexão com quadros de dependência emocional, como fibromialgia, que é uma doença que os médicos mapearam, que os médicos fazem o diagnóstico, mas não conseguem mapear onde é que está a inflamação no corpo e a pessoa sente dores que muitas vezes nem com morfina passa. Depressão, que vocês já conhecem, ansiedade, que vocês já conhecem, compulsão, que vocês conhecem muito bem, a doce, há um sem número de coisas, síndrome do pânico, que muitos de vocês conhecem, traumas e bloqueios em gerais, fobias e alergias, vícios e adições, dentre outras coisas, tá? Vocês vão aprender a tratar isso. Dependência emocional, que, em minha humilde opinião, com todas as minhas pesquisas, eu vou dizer assim, é o que causa 99,9% das vezes, é o que causa essas doenças de ordem psicossomáticas, tá? Você vai aprender a fazer isso no PNL Code, tá? Que é uma formação online, um programa online. Como é que vai funcionar? Você vai ter acesso a uma plataforma moderna, intuitiva, com todas as aulas gravadas, mais um módulo com todo o conteúdo organizado e sistematizado para você, tá? O que eu faço é muito técnico, gente. Tem protocolo, tem processo. Você só precisa pegar isso e tentar reproduzir. E quanto mais você tentar, quanto mais você fizer isso, você vai conseguir atingir esse resultado, tá bom? Inclusive, o padrão que eu apliquei aqui agora é um padrão que está lá dentro da formação, que se chama colapso de âncora espacial, que é um padrão que serve para tratar isso e muitas outras coisas, tá? Então, você vai ter lá acesso a uma plataforma tal, enfim, com tudo, mapa mental, esquema, os planos das aulas e um módulo com todo o conteúdo sistematizado para você baixar, certo? Além disso, nessa formação você vai ter acesso a um bônus imprescindível, tá? Que é o método ID. O que é o método ID? O método ID é um curso, tá? Que eu fazia durante muito tempo, e o método ID, nesse curso, revelava um protocolo de psicoterapia breve que eu desenvolvi para o tratamento de dependência emocional, tá? Só para vocês terem ideia, a última vez que eu fiz um lançamento do método ID, ele foi R$ 1.997, tá certo? Quem me acompanha sabe disso. Então, é o meu método para poder tratar a dependência emocional. R$ 1.997 é o investimento deles. Mas você vai ganhar como bônus, então você não vai fazer esse investimento. É um bônus, é um presente que eu vou te dar. Além da formação PNL Code, você vai ter acesso a isso, tá? Quanto é que vai ser o investimento? Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, porque isso aqui é a abertura oficialmente da nossa Black Friday. E eu quero dizer para vocês que teve muita gente que me perguntou se a gente ia fazer isso, tá? Não é a mentoria da gente, mas é a formação completa, tá? Você vai ter acesso a toda a minha metodologia e você vai poder aplicar isso, tá? Você vai poder aplicar isso, tá? Então, a última vez que a gente fez o lançamento do PNL Code, ele era R$ 1.997, tá certo? R$ 1.997. A última vez que a gente fez o lançamento do PNL Code online, etc, tal, foi R$ 1.997, tá?
Nós estamos entrando no mês de novembro, nós estamos na Black Friday e por causa disso, nós vamos dar mais de 70% de desconto, tá certo? E você vai poder ter acesso a toda a minha metodologia de psicoterapia breve que eu desenvolvi com programação neurolinguística somente por 12 vezes de R$ 59,58 no cartão. Paula, isso à vista dá quanto? R$ 597 à vista. Somente R$ 597, exclusivo para quem está aqui nessa aula. E eu estou falando, gente, por isso que eu disse que muitas pessoas iam dizer que esse é o ponto alto da aula, tá? E eu estou falando de você ter acesso a padrões, a tecnologia terapêutica de ponta para tratamento de fibromialgia, depressão, ansiedade, compulsão, síndrome do pânico, traumas e bloqueios em geral, estresse pós-traumáticos, fobias, alergias, vícios e adições. Uma plataforma com todas as aulas, com todo o conteúdo organizado, módulo, mapa mental, acesso aos meus protocolos, tudo isso por apenas 597, tá bom? Ou 12 vezes de 59,58. Não é a mentoria individual comigo, tá bom? Não é a mentoria, mas é acesso à minha metodologia online para você aprender online e para você aplicar, tá certo? Essa é a nossa Black Friday. Real, digam para mim, surreal, né? Só que além disso, vocês ainda vão ter 2 super bônus, presta atenção, tá? Todo mundo, ó, gente, isso aqui é válido para quem está na aula e eu já vou deixar o link aí para quem clicar e falar com o consultor hoje, no grupo de WhatsApp, tá? Oferta exclusiva para quem clicar e falar com o consultor hoje, tá? No grupo de WhatsApp. Antes de eu abrir para perguntas e respostas. Você vai ter acesso a 2 super bônus. O primeiro bônus é o seguinte: você vai ganhar um mês, somente um mês, tá? Vai ser um mês incrível de acompanhamento no grupo secreto do Telegram, que só os alunos da minha mentoria têm acesso. Um mês. Você vai poder entrar lá, e enquanto você estiver fazendo o curso, você vai poder tirar dúvidas com o meu time de terapeutas. Então, não vai ser só um curso gravado, você vai ter suporte durante um mês. Se você correr, você vai conseguir aplicar e você vai ter suporte durante um mês para poder fazer essa aplicação, tá? Eu vou repetir, isso é exclusivo para quem está na aula. Amanhã, esse valor vai ser organizado para a promoção de Black Friday que nós vamos lançar para o mundo. E a promoção de Black Friday que nós vamos lançar para o mundo, o valor vai ser um investimento maior, tá bom? Da formação PNL Coach. Então, vocês vão ter acesso, e não vai ter acesso aos bônus, esse bônus desse grupo secreto do Telegram. Além disso, você vai ter um segundo super bônus, tá? Todo mundo que fizer a inscrição agora, não é antes, não é depois, é agora, nesse momento, tá? Agora, tá bom? Todo mundo não, desculpe, as 5 primeiras pessoas, desculpe. Olha eu me empolgando. As 5 primeiras pessoas, tá? Que fizerem a inscrição agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, se bem que, enfim, eu acho que vai estourar isso aí, então vai ser agora mesmo. As 5 primeiras pessoas que fizerem, vocês estão curiosos, né? Porque eu já falei tantas vezes, as 5 primeiras pessoas. As 5 primeiras pessoas que fizerem a inscrição vão ganhar uma sessão de terapia individual comigo, uma sessão de terapia individual comigo, ou uma sessão de consultoria. Por que eu estou falando uma sessão de consultoria? Porque pode ser que tenha alguns terapeutas aqui que queiram uma sessão de consultoria, não de terapia comigo. Você vai poder escolher, tá certo? Você vai poder escolher uma sessão individual de terapia ou consultoria comigo. Somente as 5 primeiras pessoas a fazerem a inscrição, tá certo? Somente as 5 primeiras pessoas a fazerem a inscrição, tá certo? Então, tudo isso você vai ter acesso por 12 vezes de 59,58 no cartão de crédito. Nilvan, é no cartão de crédito isso aqui, ou à vista, R$ 597, tá certo? É exclusivo para quem está nessa aula. Inclusive, se vocês saírem por aí e disserem que eu fiz isso, eu vou dizer que é mentira, não, brincadeira, tá? Mas todo mundo que clicar nesse link que está aí no chat vai ter acesso a isso. A minha formação PNL Curso, todas as aulas gravadas, em formato progressivo de conhecimento, módulo, esses bônus todos, enfim. O bônus do método ID para poder fazer 12 vezes de 59,58 na nossa promoção da Black Friday, tá? Ok, vou deixar o link aí e vou abrir para perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Vamos lá, Paula?
Vamos lá. Cadê vocês e as Acompanhar sabe perguntas? disso. Ah, inclusive, deixa eu só dizer uma coisa. Quando eu digo que é para essa aula, é porque nós vamos fazer uma Black Friday. Essa aula foi o lançamento da nossa Black Friday. A gente vai fazer uma Black Friday mesmo. Daqui a pouco a gente vai estar rodando alguns vídeos aí, botando o povo no grupo de WhatsApp para a formação e o valor vai ser superior. Então, todo mundo que ficou até o final realmente tem uma oportunidade, tá certo? Cliquem no link e falem com o consultor. Sandro, me ajude aí, por favor, as perguntas. Sandro, alguém? Sandro, tá aí? Positivo. Até agora. Vamos lá. Você pode fazer, Sandro? Ou eu Ok. posso ver aqui. Se eu ver aqui. Tá online, viu, Ivan? Hã? A aula também tá Tá. online. Eu sei, filho, que o Paulo tá online. Até agora sem perguntas, ok? Não, não, tem pergunta sim. Ilvan, Evanice, na verdade me chamou de Hilton, não sei por quê. Hilton, eu me emocionei muito, só que eu não lembro de minha infância. Será que eu me identifiquei com ela no meu inconsciente? Pode ser que você tenha se identificado no seu inconsciente, só que você não precisa lembrar da tua infância para poder transformar. A sua infância está marcada no seu corpo. Você percebeu que eu pedi para Maria somatizar e colocar no corpo dela as coisas? Então, mesmo que você não lembre, o que é que a gente chama de lembrar normalmente? O que a gente chama de lembrar normalmente significa ver e ouvir alguma coisa que aconteceu. Isso é o que a gente chama de lembrar. Só que a verdade é que você nunca esquece o que aconteceu. Tá ouvindo o que eu estou dizendo? Porque para você se esquecer verdadeiramente o que aconteceu, você precisaria, de alguma forma, deixar de sentir o que aconteceu. E uma memória tem três fases. Tem uma fase visual, tem uma fase auditiva e tem uma fase sinestésica. A visual e a auditiva vai para um porão chamado inconsciente. A sinestésica fica presente na nossa vida, via de regra, o tempo inteiro. Então você se lembra todos os dias do que aconteceu na sua vida, só que você não vê nem ouve, você sente. É por isso que existem muitas vezes sentimentos que nós não sabemos de onde vêm. No entanto, nós ainda assim sentimos. Quem aqui já sentiu uma coisa, não sabia de onde é que vinha, no entanto, ainda assim continuava sentindo. Isso é uma memória do inconsciente, são processos que aconteceram na infância. Você não precisa ver e ouvir para mudar, basta você sentir, entendeu? Basta você sentir. Ivan, um pouco mais cedo, Tina perguntou como se chama esse método. Esse processo que eu fiz aqui com você é um processo específico que eu ensino lá na formação PNL Code, que se chama colapso de âncora espacial. É uma técnica chamada colapso de âncora espacial, tá? É uma técnica que pode tratar o que eu tenho, que eu fiz um movimento para tratar com Maria, ou pode tratar a ansiedade, pode tratar a depressão, pode tratar um sem número de coisas, a depender da forma como for manejada. Agora você precisa saber manejar ela, entendeu? E envolve uma série de coisas para poder saber manejar ela, não é só pegar o que eu fiz aqui e fazer, tá bom? Diga aí, Inclusive, na Sandro. mesma linha, logo em sequência, Leusa Franco perguntou: podemos fazer sozinhos? A gente pode, se você quiser, você pode tentar aplicar isso em sua vida sozinho centenas de vezes, tá bom? É que nem uma pessoa estava me perguntando, Ivan, eu posso cortar o cabelo e fazer a barba em casa sozinho? Você pode fazer, mas ninguém vai fazer isso também como terapeuta. Você concorda comigo? Né? Então, é recomendável que você busque um terapeuta para poder fazer isso, se você quer aplicar isso em sua vida, tá certo? Então, mas Ivan, eu posso pegar e tentar? Claro que você vai poder, mas ninguém vai fazer seu cabelo e a sua barba, ou, enfim, o seu cabelo, no caso das meninas aqui exclusivamente, tão bem quanto o cabeleireiro, né? Então, sim, você pode aplicar, mas é importante você buscar conhecimento, né? Até se você está querendo essa jornada de autocura, é o que eu costumo dizer, né? Via de regra, os meus terapeutas, eles entram numa jornada de conhecimento. Por exemplo, muita gente que entra na minha mentoria, a mentoria que não é a formação, o PNL Code, que foi o que eu apresentei para você, mas na minha mentoria,
entra numa jornada porque está querendo tratar suas questões. E esse movimento de tratar suas questões habilita essa pessoa para poder tratar questões de outras pessoas, tá? Então é importante que você faça sua jornada terapêutica buscando conhecimento, certo? Fazendo movimentos cada vez maiores para poder buscar conhecimento, tá bom? Vamos lá. Quem mais? Ivan, Cleidson acabou de perguntar aqui. Boa noite, Ivan. Me chamo Cleidson e sou terapeuta. Infelizmente, quando entrei já tinha começado. Gostaria de saber se é um curso completo e se possui certificado. Sim, é uma formação completa, possui certificado, inclusive certificado internacional em PNL do Código Clássico e do Novo Código, Practitioner, e um certificado internacional em psicoterapia breve, tá bom? Então, você vai ter acesso aos certificados. Embora o que eu acredite é que o fundamental de formações como essa é você pegar o conhecimento e aplicar para que você possa ter resultado, tá bom? Resultado é maior do que certificado, tá certo? Mas você vai ter certificados internacionais. Mas eu vou te dar um conselho. Resultado é maior do que certificado. Eu nunca consegui um cliente porque eu tinha bons certificados. E olhe que eu formei com... Eu formei simplesmente com o criador da PNL. Foram mais de 5 anos estudando. Mas até hoje ninguém me pagou 10, 15, 20 mil reais em um processo de psicoterapia porque eu estudei com Grinder. As pessoas pagam isso para mim porque eu tenho resultado, entenderam? Então, um cliente chega para mim, por exemplo, com quadro de fibromialgia, eu tenho prova de vários outros clientes que eu tratei que estavam em quadro de fibromialgia. Eu mando para esse cliente, então, existe uma alta probabilidade desse cliente fechar processos comigo. É isso que eu ensino para os meus alunos na mentoria, é esse conhecimento que eu vou entregar para que você tente alcançar por si mesmo, tendo acesso à minha metodologia na formação PNL Code, tá certo? Então, resultado é maior do que certificado. Grava isso. Resultado maior do que certificado. O que governa a vida é o resultado, não são papéis, tá? Mas sim, nós temos um certificado internacional, tudo certinho, tudo direitinho. Até porque eu sou do Norte e Nordeste e, se pá, no Brasil, um dos únicos trainers formados por Grindr, tá bom? Então, meus certificados têm validade internacional. Vamos lá, quem mais? Mesma linha aí, Ivan, Maria perguntou: seu curso me prepara para ser terapeuta com diploma? Porque eu queria ser terapeuta. Se o meu curso te prepara para ser terapeuta com diploma, entendeu? Diploma de novo, sim. Você vai ganhar um certificado e você vai poder se filiar a qualquer entidade de classe. Mas o fundamental é você pegar os padrões que você vai aprender e aprender a fazer isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar, ó. Vou te explicar qual é a melhor formação que existe. Vou repetir. Você tem acesso a certificado internacional comigo e você pode atuar na Suíça, na Alemanha, onde você quiser. Você vai entregar esse certificado, você vai poder atuar. Agora, preste atenção. O fundamental, sabe qual é o seu certificado? Quando você tiver um cliente que tinha fibromialgia e não tiver mais. Um cliente que tinha depressão, que estava tomando antidepressivo e não está mais. Uma ansiedade, um cliente que estava tomando ansiolítico, estava com quadro de insônia e agora dorme 7, 8 horas por noite. Não está mais tomando ansiolítico. Um cliente que tinha uma compulsão, estava 70 quilos acima do peso e não está mais. Uma pessoa com síndrome do pânico estava batendo todos os dias no hospital para chegar lá, tomar a medicação para relaxar e depois voltar para casa e não está mais. Uma pessoa que tem uma claustrofobia, uma fobia de qualquer ordem, um quadro de alergia que impede de comer coisas da vida, do dia a dia, vícios, adições, vício a maconha, cocaína, nicotina, e que você tem condições técnicas de olhar para essa pessoa e dizer, eu posso te ajudar, e participar do recrudescimento ou da solução de problemas como esses, entendeu? Então, isso é o seu certificado. Sabe quais são os seus, qual é o seu maior estandarte? Os seus clientes, tá bom? Então, vocês precisam aprender a fazer isso. Mas o Ivan tem certificado internacional? Tem. Então, você pode clicar aí, você vai fazer a sua inscrição, você vai fazer todos os créditos, tem uma série de avaliações, quando você entregar tudo bonitinho, você vai receber em casa o seu certificado, tá bom? Você vai receber em casa o seu certificado. O curso, ele é por 1 ano, tá bom? Ele não é vitalício, não é eterno, não é para a vida toda. Até porque, tipo, se você... Isso não vai te ajudar. 1 ano, tá bom?
Que mais, Sandro? Pronto. Essas foram as últimas perguntas com relação ao método, ok? Essa aula vai ficar gravada e nós vamos integrar a plataforma. As pessoas que tiverem a formação PNL Code vão ter a gravação dessa aula na plataforma, tá bom? Elisa está dizendo assim, Ivan, gratidão por compartilhar tanto conhecimento, preciso sair agora, que Deus siga te abençoando junto à equipe. Gratidão, Elisa, não se preocupe não, fique tranquila, tá? Então, gente, é o seguinte, olha, eu acho que essa foi a primeira vez, ou melhor, desde a pandemia, essa foi a primeira vez que eu fiz um atendimento em público, tá? Com todas as dificuldades, eu acho que vocês conseguiram perceber milhares, zilhões de movimentações, tá? Zilhões de movimentações. Então, eu quero parabenizar a presença de todos vocês. Aqueles que tiverem interesse, participem da nossa Black Friday. Amanhã já vai ser por um outro investimento, tá? E de verdade, eu espero vocês na formação, na gravação online, tá? Lembre de todos os bônus, tudo que vocês vão ter acesso. E de verdade, aproveitem essa oportunidade e aproveitem esse conhecimento. Levem esse conhecimento para outras pessoas, tá certo? Fiquem com Deus, eu vou deixar vocês com Paula, não sei se Paula ainda está aí. Paula ainda está aí? Não, No. né? Então, tá Ouça, aí, Paula? Eu vou deixar vocês com Paula, fiquem com Deus, um beijo grande, tá? Tchau, tchau. vamos nessa. Muito obrigada pela participação de vocês. Hoje eu estou mais congestionada que o normal, mas vamos nessa. Muito obrigada pela sua entrega, Maria, por participar da prática aqui ao vivo. Ao vivo é mais gostoso. Então, um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada pela aula. Cleidson, fala no link, fala com a equipe, que o pessoal resolve para você, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima, gente. Sandro? Finalizando a aula secreta, saia da dependência em 3, 2, 1.